Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Você sabia que houve redução no número de feminicídios no Espírito Santo? Mas o que tem sido feito para essa redução continuar? E quais são as grandes conquistas das mulheres capixabas? Isso é o que vamos conversar com a secretária de Estado das Mulheres, Jaqueline Moraes. Jaqueline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Amanda, a você, a todos que nos assistem nesse momento. O Agosto Lilás, é uma campanha de conscientização para o combate à violência contra a mulher, Essa redução no número de feminicídios pode ser comemorada ou ainda tem muita luta? Qual que é a perspectiva? Não, a redução é importante a gente fazer um marco dela. Houve 40% de redução no estado do Espírito Santo. Nós tivemos aí um feminicídio agora no mês de agosto, de uma série de praticamente mais de 60 dias sem feminicídio na Grande Vitória. E nós tivemos o triste episódio da Diná, que morreu vítima de feminicídio, mais uma vez, pelo marido não aceitar o fim da relação. Está em investigação, onde é um crime bárbaro que o seu filho de 6 anos ficou dormindo ao lado do corpo. E o autor já está preso, que é o ex-marido. Então a gente mapeia, faz um mapeamento. Nossa secretaria ela tem um papel de trabalhar a prevenção ao feminicídio. Por isso a nossa meta é feminicídio zero. Então qualquer redução que tenha é importante ser falada e divulgada, mas não comemorada, porque nós temos um longo caminho pela frente. O Agosto Lilás, como a gente comentou, o mês de combate à violência contra a mulher. E como é que o Estado está participando dessa campanha? Que ações o Estado tem acompanhado? Nós lançamos recentemente o Pacto de Enfrentamento à Violência e Feminicídio Zero. Dentro desse pacto existem várias ações. Uma delas é a promoção de campanhas para a redução da criminalidade, mostrando de fato que as mulheres têm uma rede de proteção. Casos como o da Diná, que aconteceram vários no Espírito Santo, nós sabemos que a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram seus agressores. Essa agressão, ela não começa com o feminicídio. O feminicídio é o ápice da violência. Ela começa com violências psicológicas, violências sutis e até muitas vezes invisíveis dentro da relação. E ela vai ganhando corpo, ela vai trilhando um caminho até chegar nesse ápice. Então, dentro do pacto, traz lá algumas metas que a gente precisa cumprir. Uma delas é trabalhar todos os meios de comunicação com comunicação qualificada, mostrando a rede de proteção. E hoje o Estado trabalha isso. Nós temos 10 equipamentos chamados Centros Margaridas, onde a gente acolhe as mulheres com psicóloga, assistente social, educadora social, advogadas, até aquelas mulheres que ainda não tiveram coragem de denunciar o seu agressor por ter vergonha de entrar numa delegacia, às vezes por não saber o que vai ser do futuro dela, às vezes por ter uma dependência emocional também com aquele agressor. É um homem que ela talvez não sabe como viver o restante da sua vida, tem crenças limitantes ali também envolvida. Nosso centro está ali para acolher essa mulher, mesmo aquela que não chegou ainda numa delegacia, mas quer procurar os nossos serviços, o serviço é de porta aberta. Então, no mês do Agosto Lilás, todos os nossos centros estão em campanha em favor da defesa das mulheres, em defesa das mulheres, contra as agressões, as violências e principalmente o feminicídio, que é o ápice dessa violência. Nós estamos nesse agosto também comemorando os 19 anos da Lei Maria da Penha. São 19 anos de uma lei que foi o divisor de água nas famílias do Brasil, mas onde traz a figura de uma mulher que foi agredida e violentada durante anos sem ter uma rede de proteção e rede de apoio. Tudo que nós temos hoje é construção da Lei Maria da Penha.
Secretária, gostaria que você explicasse sobre o programa Mulher Viva Mais. Ele é integrado, né, ao Estado presente. Então, como ele funciona? O programa Mulher Viva Mais, ele é uma inovação da nossa secretaria quando a gente tem que trabalhar a intersetorialidade. Então, como trabalhar intersetorialidade, que é fazer política para as mulheres em todas as áreas do governo, de forma qualificada, com metodologia, com acompanhamento de dados, de números, a gente teve um trabalho com a nossa equipe e trouxemos, então, o maior programa de enfrentamento à violência do Espírito Santo, liderado pelo nosso governador Casagrande, que é o programa Estado Presente em Defesa da Vida. Então, o Estado Presente, ele tinha 2 eixos muito importantes, que é o eixo de proteção social e o eixo de proteção policial. E nós, então, inserimos, através de muito diálogo da nova secretaria recém-criada, Secretaria de Estado das Mulheres, o eixo Mulher Viva Mais, onde ali nós temos as ações de prevenção, que está mais na pauta da nossa secretaria, bem como o acompanhamento e monitoramento das ações de enfrentamento policial, através da nossa Patrulha Maria da Penha, que hoje nós temos uma companhia independente, o nosso governador Renato Casagrande assinou, instituiu uma companhia independente que não tinha no Espírito Santo, foi nesse ano. Nós tivemos, então, o lançamento do Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e Feminicídio Zero. Nós tivemos o Plano Estadual de Política para as Mulheres. Nós temos a ampliação de todo o recurso da segurança pública e discutindo, debatendo política pública para as mulheres com todas as frentes. Tanto a frente da segurança, que é essa frente que acolhe, mas que também prende o agressor, que faz palestras nas escolas, que tem o homem que é homem, que tem ali toda a sua política envolvida nessa proteção, quanto a nossa, que são a campanha do Não é Não, Centro Margaridas, Pacto de Enfrentamento. Hoje nós vamos fazer a maior conferência agora no mês de agosto, nós vamos fechar o Agosto Lilás com a maior conferência da história do Espírito Santo, que é a Conferência das Mulheres, em favor de política pública para as mulheres, que de fato proteja as mulheres e que defenda as mulheres de tanta violência. Falando em políticas públicas para as mulheres, qual que é o maior desafio hoje para implementar essas políticas? Hoje, o desafio nosso, nós estamos rompendo com alguns, que é governança, recurso financeiro que nós temos. Hoje, o governador trouxe a pauta das mulheres para a mesa dele. Então, quando você tem governança, metodologia e orçamento, você consegue desenvolver política pública. Então, hoje nós já temos esse gargalo solucionado. O segundo desafio que está lá na nossa pauta é a gente trazer o município para dentro dessa construção. Então, dentro do Mulher Viva Mais, a gente desenvolve um projeto chamado Fortalece Mulheres, e o Fortalece Mulheres, ele nada mais é do que construção de OPM, Organismo de Política para as Mulheres nos municípios. Nós estamos aí no primeiro edital, nós cadastramos e efetivamos 14 municípios com OPM, no segundo edital 18 municípios, e o terceiro edital, que é bom a gente falar aqui, que nós estamos no mês do Agosto Lilás, foi aberto no dia 7 de agosto e vai ser fechado no dia 15 de setembro com os municípios que queiram entrar. Para fortalecer esse OPM, que é um organismo, nós instituímos, então, um kit, que é chamado Kit Mulher Viva Mais. A gente entrega para esse município um carro, um data show, um notebook, forma essa equipe, que o prefeito decidir quem é essa equipe, para que essa equipe nos ajude nas construções locais, através de ligação da rede. Hoje nós temos um apoio de rede muito forte do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Tribunais de Justiça. Nós temos da educação, a SEDU é uma porta aberta para a gente dialogar com as nossas meninas, porque toda a nossa política ela é voltada para meninas e mulheres. A gente está defendendo as mulheres de hoje, mas preparando também as meninas para que elas tenham um futuro muito melhor do que o nosso hoje em relação à violência. Fazendo parceria com escolas, com municípios, ganha capilaridade, né? Você consegue atingir várias partes do estado, né? Exatamente. A gente sabe que todo o sistema, por mais que você monte, ele não é perfeito. Mas nós entendemos que antes da Maria da Penha nós não tínhamos nada. Hoje nós temos 10 centros de referência, que é sob a batuta da nossa secretaria, nas regiões. Então, como funciona? A região, ela coordena alguns municípios. Se nós não temos o ponto focal nesse município, fica solto. Por isso a capilaridade que você colocou. Então, a gente consegue alcançar
aquele município através dessa formação. Então, é uma formação de rede, é um fortalecimento da rede. A gente só vai conseguir alcançar nossa meta, que é feminicídio zero, quando essa rede estiver muito fortalecida. Esse é o diagnóstico e o prognóstico. Nós temos um diagnóstico de um estado violento para as mulheres, mas nós também temos o prognóstico, que é fortalecer a rede de proteção e defesa das mulheres e meninas. Você já tinha comentado sobre a rede de proteção, a rede de apoio. A rede de proteção acho que ficou claro, mas acho que a gente podia falar mais sobre a rede de apoio, para que as mulheres saibam, né, o que é uma rede de apoio, a importância da rede de apoio. A rede de apoio que a gente coloca é que hoje nós temos os nossos centros Margaridas, que acolhe. O CRAS e o CREAS é uma rede de proteção de porta de entrada. O que a gente chama de porta de entrada? Daquela violência sutil ainda, que é quando a gente mais incentiva que as mulheres têm que denunciar, é aquele princípio da violência. Não espera chegar no primeiro tapa, não espera chegar no primeiro empurrão, não espera chegar no primeiro xingamento, no primeiro grito. Quando iniciar aquele relacionamento tóxico e você perceber que está ficando tóxico, procura a nossa rede de proteção e de apoio, porque a rede vai poder fazer um plano de saída daquilo. Nós temos, se ela denunciar uma violência, por exemplo, psicológica, esse agressor é chamado para participar do Homem que é Homem. É um programa que ressignifica o ser homem na nossa sociedade. Então, nós estamos também dialogando com os homens. Nós temos uma palestra lá na secretaria que a gente leva para os homens, só muda a situação aquele que se incomoda. Os homens precisam começar a se incomodar. Então, essa rede de apoio é aquela rede que tem as nossas psicólogas, nossos assistentes sociais prontas para dar um diagnóstico ali para aquela mulher individualmente. É um centro referenciado. E a partir daí, a gente tem uma casa, abrigo, mas esse é quando a mulher já está numa violência que ela precisa sair daquele local. Jaqueline, eu estou sofrendo violência, eu não sei o que fazer, estou dentro da minha casa, ele está me ameaçando. Procure uma delegacia que você vai ser encaminhado para a nossa casa-abrigo. Nós temos uma casa onde abrigamos a mulher e os seus filhos para buscarmos juntas uma solução para a saída dela. É importante dizer que quando há ameaça, um homem que termina um relacionamento e fica ameaçando que vai te matar, vai te matar, vai te matar, dê crédito a isso. Ele pode sim estar falando a verdade nesse momento. Procure a polícia, denuncie esse homem. Nós vamos trazer ele para dentro da proteção da mulher e vamos colocar ele dentro do nosso programa, se ele realmente quer fazer. Hoje nós temos 14 mil mulheres, um pouco mais esse ano, inclusive, com medida protetiva. E às vezes eu ouço as pessoas falar, é um papel que não salva a vida. Não é verdade. A medida protetiva salva. Por que salva? Porque nós tivemos 34 feminicídios ano passado, 2 mulheres apenas com medida protetiva. As 32 que morreram de feminicídio nunca denunciaram os seus agressores. Então a gente precisa denunciar. Agora nós estamos desenvolvendo um outro programa que em breve nós vamos poder anunciar, que é o tornozelamento do agressor. Então a política pública, ela precisa trabalhar nessa rede de proteção e é isso que nós estamos fazendo com todas as ferramentas que nos é proposta aí pelo Estado. Há muitos tipos de dependência, né? Você citou emotiva, mas é importante falar também das questões sociais, né? Tem mulheres que têm dependência econômica, apesar de estar numa situação a família está numa situação financeira boa, e há também as mulheres que têm uma dependência econômica do seu parceiro e estão em situações vulneráveis. Como que o Estado lida para incentivar esse empoderamento, né? A autonomia da mulher, a autonomia econômica, tem ações para isso? E o que falar, né, para essas mulheres que estão nessa condição? É isso aí, nós estamos... Dependência econômica é um dos fatores. Não é o principal, mas ele é um deles. Porque a gente entende que quando chega no ápice, que é o feminicídio, as mulheres que morrem mulheres formadas, morrem mulheres autônomas. O ápice desse feminicídio é o homem não aceitar o não da mulher. Todos eles têm a mesma frase. Ele não aceitava o fim da relação e a matou. Ou seja, ainda é o machismo estrutural e o patriarcado. Ou seja,
Traduzindo isso, ainda é o homem achar que a mulher é propriedade dele. Então, é minha. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém, eu mato. Então, esse é o desenho desse crime hediondo que é o feminicídio, que inclusive tem a maior pena no nosso ordenamento jurídico penal, são 40 anos a partir da mudança da lei. Então, para o desenvolvimento econômico, a gente entende que a mulher fica naquela dependência ali, poxa, o que vai ser de mim e dos meus filhos? Se eu abandonar... Se eu sair da minha casa, se eu abandonar esse parceiro, o que vai ser de mim? Porque ele é que sustenta. A primeira decisão que ela tem que tomar, por isso que a gente sempre fala, procura os nossos centros Margaridas, é porta aberta, funciona de 8 às 18 durante o dia, um bate-papo, ligue para o 180, também tem orientações do 180 sobre violência contra as mulheres. E hoje na Secretaria nós temos ali um setor de empreendedorismo e inclusão produtiva das mulheres. Nós temos lei que garante que toda empresa tem que destinar ali 8% das suas vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência. Esse modelo, a gente está numa implantação, a Secretaria hoje está na implantação do nosso banco de dados. Nós já temos um banco de dados pelos Centros Margarida. Então, quem entra no Centro Margarida é vítima de violência e já consegue encaminhar para o mercado de trabalho através dessas vagas. Essas vagas, elas surgem através de parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, órgãos terceirizadas do governo. Então, as empresas que são terceirizadas, elas têm uma meta a cumprir ali de 8%. Então, nós que acompanhamos esse serviço. E outro link que a gente faz é o empreendedorismo, porque as mulheres às vezes são muito talentosas e elas não têm oportunidade. Então, através da ADERES, que é a Agência de Desenvolvimento do Empreendedorismo, em parceria com a nossa secretaria, a gente faz as feiras de mulheres empreendedoras. As mulheres estão produzindo, estão usando seu talento na culinária, na arte, para poder empreender. E às vezes o que ela não tem é aquele primeiro apoio e nós estamos ali para dialogar. Por exemplo, a ADERES hoje nós temos empréstimos para mulheres que querem começar o seu próprio negócio, até R$20 mil, sem avalista, com juros muito baixos, com parceria do Banestes. Então, a gente tem muita coisa que a gente conhece. Quando a gente traz essa mulher para a rede e fala assim, poxa, a gente tem uma que a gente trouxe, ela fazia pão caseiro. Você precisa de ver, hoje ela toca o negócio dela. Então, assim, a gente está localizando essas mulheres que estão se juntando, se unindo uma com a outra. Você faz o quê? Aí eu faço salgado, outra faz pão. Então, a gente começa aqui um negócio para ninguém abandonar os filhos e cria os filhos juntos e sai do ciclo da violência. O que a gente precisa fazer é tirar essas mulheres do ciclo da violência, fazê-las enxergar que a vida é bem mais bela sem violência. Você falou de uma série de avanços, né, na área da política públicas voltadas para as mulheres. Mas, na sua opinião, qual foi a maior conquista para a mulher capixaba dos últimos anos? Nos últimos anos foi a criação da Secretaria, o órgão que institui a política que organiza tudo isso. Porque nós tínhamos no Espírito Santo uma boa caminhada. Nós temos um conselho de mulheres muito atuante, nós temos uma participação social das mulheres muito forte. Nós temos uma polícia civil muito preocupada com uma superintendência, com uma gerência exclusiva lá na CESP de mulheres. Então, nós tínhamos vários serviços soltos. A Secretaria veio organizando isso e coordenando essas ações de forma linear para poder falar assim, opa, aqui a gente está nesse índice, mas se a gente trilhar esse caminho, esse índice aqui vai reduzir. Por isso, a gente consegue calcular a redução. A gente consegue também ver, esse crime aqui aumentou a notificação. Aumentou a notificação por quê? Porque aumentou o crime? Não, a gente acha que é porque a gente conseguiu fazer com que as mulheres tivessem confiança. Crimes sexuais, por exemplo. Que dificuldade uma mulher que está sendo... uma menina, por exemplo, de 13, 14 anos, que está sendo abusada dentro de casa, como denunciar? A denúncia faz com que chegue até nós essa notificação e aí o Estado não é um Estado subnotificado. Então é importante dizer que o Espírito Santo, ele hoje ocupa uma posição que não é confortável para a gente. Ninguém quer ocupar 6º lugar, 7º lugar em violência contra as mulheres, mas a gente entende que é um Estado que notifica muito, em detrimento a outros estados que as pessoas não confiam na rede e não notificam. Então, a gente precisa fazer com que as notificações cheguem e eu acho que a Secretaria está
Eu tenho certeza que a Secretaria ela vem no momento para coordenar todas essas ações. Eu acho que uma grande conquista foi a criação da Secretaria. Porque obtém recurso, hoje a gente tem projetos, as campanhas estão lindas aí, a gente está investindo, então acho que é isso. Com metodologia, governança e orçamento, a gente de fato consegue avançar muito. Bom, encerrando, quais as próximas ações da Secretaria para esse semestre que está começando, né? O segundo semestre de 2025. Então, esse segundo semestre promete muito, que nós vamos encerrar agora o mês do Agosto Lilás com a maior conferência de política para as mulheres, que vai atualizar todo o nosso plano estadual. Nós temos aí, de cara, logo depois, o Outubro Rosa, que a gente vem falando de uma pauta que também está na nossa Secretaria, que a gente coordena para além da violência, a saúde e o cuidado da mulher, saúde integral, saúde mental, câncer de mama, prevenção ao câncer de colo de útero e o câncer de mama. A gente tem uma grande parceria com a FEC, que a gente vai ampliar as campanhas e a nossa inserção na comunidade, diretamente com a entrega de mamografias e tal. Então, assim, a gente tem logo depois os 21 dias de ativismo, que é olhar as mulheres dentro dessa mulher empreendedora. Nós temos no dia 19 de novembro o Dia da Mulher, empreendedorismo feminino, onde a gente conhece muitas mulheres, até do agronegócio, que estão assim, bombando aí no agronegócio como grandes empreendedoras rurais. Então, nós temos um planejamento grande na Secretaria, com muitas palestras, com atendimento, ampliamos o atendimento, curso do Qualificar S Mulher, parceria com esse banco de dados de emprego, que a gente vai fazer essa construção até o final do ano, as participações nas feiras, que as mulheres estão empreendendo, a gente está incentivando. Então, assim, tem muita coisa boa. O que a gente espera, primeiro do Criador e depois das nossas ações, é que as mulheres, de fato, ficam vivas. Por isso que o nome do programa é Mulher Viva Mais. Viva com liberdade, viva com autonomia, viva feliz, viva com seus filhos. Viva num lugar de paz, de tranquilidade, de muito amor. Secretária, queria agradecer de novo a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado participar. Eu que agradeço, Amanda, suas perguntas maravilhosas, e deixo aí para todo mundo, quem quiser conhecer a nossa rede, só entrar no site da Secretaria, no site do governo, para você conhecer os nossos equipamentos, pegar o telefone do Centro Sinuca Margarida e saber de fato como você pode sair de uma situação de violência. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre esse e outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.